Como um jardineiro faz para se tornar paisagista? Esse é um tema que vocês estão me pedindo há muito tempo no canal e eu estava vivendo bastante isso, respirando esse oxigênio do paisagismo primeiro, criando projetos, comprando softwares, comprei um maquinário grande, né, para poder fazer os projetos. A gente fez muita implantação, acompanhou essas implantações para ver a longo prazo como que ia ser os resultados. Errei bastante, aprendi bastante, estamos corrigindo erros que foram acontecendo, né, e faz parte, ninguém nasce pronto, tá bom? Todo mundo vai cada vez mais se profissionalizando até o resto da vida. Ninguém chega num teto, ápice máximo de conhecimento. Até o dia que vocês morrerem, vocês vão estar aprendendo mais sobre plantas, sobre paisagismo, sobre paisagens, entre outros. E para poder introduzir esse tema aqui no canal, a gente tem o privilégio e a grande honra de ter o nosso grande convidado, Benedito Abud, que foi o autor desse livro aqui, tá bom? Que é o Criando Paisagens, Guia de Trabalho em Arquitetura Paisagística. O Benedito Abud, ele é arquiteto paisagista. Eu vou indicar o canal dele aqui para vocês. Entra lá para conhecer, chama Criando Paisagens. Para mim ainda é um curso gratuito, riquíssimo, que a gente tem, que é o canal do Benedito Abud. Eu aprendi muito lá, continuo aprendendo. Todo vídeo que ele posta, eu sou um dos primeiros que está lá assistindo, porque são aulas e aulas e aulas. O que tem lá, às vezes, se ele criasse um curso, ele não ensinaria tanto. Não é porque ele não quer ensinar, é porque lá, assim, ó, em cada detalhe, em cada entrelinha, em cada informação de memórias que vem, até enquanto ele está explicando alguma história, ele vai soltando alguma informação que você vai ligando uns pontos, você vai ganhando mais conhecimento, e isso agrega muito na nossa profissão. Então, assim, eu tive a grande honra e privilégio de conhecer ele também, graças a você, senão provavelmente eu nunca teria acesso a ele. Então, graças ao canal do YouTube, ao fortalecimento que vocês têm quando deixam um comentário, um like, e vai chegando mais seguidores, aí isso me faz chegar em lugares onde eu vou me sentar em rodas que eu não sentaria, talvez, se não fosse através do canal. E eu pude me conectar com ele lá, e ele aceitou o convite de poder participar de um vídeo aqui com a gente, que é como um jardineiro pode se tornar paisagista, tá bom? Eu vou postar, ou já deve ter passado aí na tela para vocês, foto de alguns trabalhos que ele fez e você vai ver assim que é diferenciado e não é à toa que ele é reconhecido internacionalmente, beleza? Então, Benedito Abud, desde já a gente agradece com muita honra, com muito amor e carinho no coração pela sua presença aqui no canal e fiquem com a aula dele aí, que vai ser o primeiro vídeo de paisagismo aqui no canal, com esse grande privilégio que a gente tem aí. Bora! Olá, eu sou Benedito Abud, paisagista, estou há 54 anos nessa profissão, de onde a gente já fez mais de 6.000 projetos. E a pergunta é, como um jardineiro pode se transformar num paisagista? Bem, primeiro é importante a gente entender a diferença entre um jardineiro e um paisagista. Geralmente o jardineiro olha a planta, cuida da planta, aduba a planta, coloca uma planta do lado da outra, mas o foco dele é sempre a planta. E diferentemente do paisagista, cujo foco é a paisagem. Mas qual é essa diferença, Abud? Veja bem, enquanto um está olhando focado num elemento, né, que é a planta, o outro abre a sua visão, olhando então todo o entorno, olhando a paisagem. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que se vê. E sempre vai haver alguma paisagem existente lá, porque nós estamos na Terra. E, em geral, o jardineiro cuida do jardim que já está pronto e o paisagista monta, ele cria a paisagem, ele cria o jardim. Mas veja bem, cria sempre do zero? Não. Às vezes é uma reforma, às vezes é uma planta que você coloca, por exemplo, escondendo uma janela que devassa aí o seu jardim, ou então tem alguma coisa desinteressante que você quer tirar da paisagem, você coloca volumes vegetais para sumir aquele elemento. Enfim, não é necessário começar do zero. Por isso é importante, caso se queira, ter um outro olhar para que o jardineiro consiga ir se transformando num paisagista. Bem, e como se faz isso? Eu vou dar 5 dicas em 5 regras de ouro agora a seguir. Mas veja esse vídeo até o final, porque é muito importante você ter essas regras básicas. E é muito importante você ter esses conceitos que eu vou passar para vocês, para que você, inclusive, consiga vender a ideia de transformar
o jardim que você está trabalhando. Para você fazer isso, você precisa argumentar, você precisa não apenas convencer o seu cliente, mas encantá-lo. E esse é o grande segredo. Se você o encantar, você vai melhorar muito a sua situação junto a ele. Vamos lá? Olá, pessoal! Nós vamos começar a falar daquelas regras que são importantíssimas, que eu estou chamando de regras de ouro. São 5 no total, hoje nós vamos falar da primeira, que é muito simples. Tape aquilo que é feio e mostre aquilo que é bonito. Você vai ter um ótimo resultado. É o seguinte, sempre que você vai fazer um trabalho, um jardim, você tem um local. Então vá até esse local e comece a olhar as coisas interessantes. As coisas interessantes pode ser um bonito pôr do sol, uma paisagem, uma vegetação que está ali no vizinho, uma vista longa. Ou então as desinteressantes podem ser um muro alto, uma janela que te devasse. Vá olhando e comece a imaginar como é possível tapar essas coisas feias para realçar as coisas bonitas. Se for, por exemplo, um telhado desagradável que o vizinho tem logo ali abaixo, talvez um renque de arbusto consiga tapar toda essa coisa desagradável. Se for uma janela mais alta que te devassa, talvez uma árvore mais verticalizada, ou então algumas palmeiras, né, que estourem ali exatamente na frente da janela, já resolve o problema, principalmente se for uma área de lounge que você está, que não é muito gostoso você ficar sendo observado. Né? Se você estiver em cima, no segundo pavimento, por exemplo, e olhar ali embaixo, uma área de serviço, né, com prancha de surf, um monte de bagunça, talvez uma arvoreta já baste para eliminar toda aquela coisa desagradável. E se a paisagem for bonita? Cuidado, se a paisagem for interessante, não estrague. O máximo que você pode fazer é ali colocar um ou outro elemento para dar um balanço, para balancear aquilo e tornar mais agradável, né? Por exemplo, é possível também você colocar algumas árvores e emoldurar essa paisagem, né? Qualquer quadro, quando tem uma boa moldura, é sempre mais valorizado. E normalmente quando você tem, por exemplo, um pôr do sol desagradável numa região muito quente e por acaso, por azar, ali você tem uma paisagem bonita. É interessante você colocar uma árvore de copa mais horizontal para você poder ver a paisagem por baixo dessa copa. E quando o sol chegar e bater em você, provavelmente já vai ser um horário mais tarde e ele vai estar bem mais tranquilo, vai ser um sol menos quente. E se for tudo feio? Tenha dúvida, tape tudo, reconstrua uma paisagem que você vai conseguir um ótimo resultado. Não esqueça, tape o que é feio, mostre o que é bonito, que o resultado vai ser bacana. Hoje nós vamos falar da segunda regra de ouro, que é construa vazios interessantes. Parece um pouco ambíguo essa história de construir vazios, mas eu gosto muito de pensar num ceramista japonês que uma vez foi perguntado como ele conseguia fazer potes, vasos, né, tão diferenciados. E ele falou, é muito simples. Primeiro eu imagino a forma do ar que eu vou capturar, e depois eu revisto essa forma com a minha cerâmica. A ideia é um pouco essa, de espaço em paisagismo, tá? E espaço é muito importante, porque na verdade é ele uma das principais características que diferencia a arquitetura paisagística da jardinagem. Vamos pensar no espaço arquitetônico, que é mais simples, porque normalmente ele é formado por chão, né, piso, parede e teto. E normalmente eu tenho ali um paralelepípedo de ar, ou seja, uma bolha, mas em forma de paralelepípedo. Se a gente geometrizar a vegetação, a gente pode também imaginar um plano inferior de forração, um plano vertical de copas de arbustos altos ou de árvores, e a parte superior, né, que é o teto, formado pela parte inferior das copas. Não é assim que acontece na paisagem, né? Na natureza, essa bolha, ela vaza pelo meio dos caules, por cima das copas, ou seja, ela é muito mais fluida. Vamos simplificar um pouco essa coisa tão complexa, né? Eu gosto de pensar o seguinte, a maior bolha que existe na Terra é aquela formada por um campo arado, pode ter até um lago, tal, e pela abóbada celeste, ou seja, pelo céu. Né? Essa é a grande bolha, a bolhona que eu digo. E todas as outras, olha que interessante, elas vão ser formadas por redução. Ou seja, nós só temos a capacidade de reduzir essa bolha e nunca de ampliá-la.
né? Por exemplo, se eu tiver entre árvores, eu já começo a diminuir essa bolha. Se eu estiver debaixo de um bosque denso, a minha bolha também vai ser mais baixa, né? Eu começo a criar espaços mais aconchegantes, até chegar, por exemplo, num túnel de bambu, que a bolha vai ser muito pequena. Vamos falar da terceira regra de ouro, que é a volumetria vegetal. Por isso que eu estou aqui na minha casa de campo, com esse gramado, essas folhagens mais baixas, mais altas, as árvores, porque a volumetria que faz os cheios dos jardins, elas constroem os invólucros das nossas bolhas espaciais, que são os vazios que nós vimos no vídeo anterior. A volumetria também é importante porque ela cria o plano de massas, e o plano de massas é o nosso primeiro passo para construir um jardim. Só que como a vegetação que ocorre no Brasil é muito rica, nós temos formas muito diferentes, muito variadas, é um verdadeiro quebra-cabeça. E eu estou montando uma imagem, uma foto que eu fiz, que mostra bem os 3 estratos que eu estou colocando para vocês. O extrato de forrações, que forra o chão, o extrato arbustivo, que nos faz os muros, e o extrato arbóreo, que aparece aí ao fundo e é o mais alto. Vamos começar pelo extrato arbóreo. A sua principal função é nos permitir a passagem e a visão. Em geral, as copas do extrato arbóreo permitem que a gente passe sob elas sem problema algum. Vamos pegar, então, 2 elementos principais para facilitar no extrato arbóreo, que são as árvores e as palmeiras. As árvores também têm formas muito diversas. Alguns autores chegam a classificá-las, né, como árvore de copa horizontal, semisférica, esférica, irregular, cônica invertida, cônica, a piramidal e a vertical. Mas é muita coisa, vamos ficar apenas com as horizontais e as verticais. As árvores de copa horizontal, a sua principal função é nos construir teto e nos dar sombra. E com isso elas criam também um aconchego muito bacana. Veja essas pessoas aí, né, sentadas embaixo das copas, como elas estão bem, né, num ambiente gostoso de sombra e de frescor. As árvores de copa vertical, ao longe, ela nos constrói muralhas, né? Olha como elas cobrem toda a parte construída da paisagem e nos deixam mais envoltos no verde. Vamos falar das palmeiras agora. As palmeiras são elementos transparentes que pontuam o espaço, mas podem nos criar perspectivas, né? Realçando então determinados pontos focais. E elas são importantes no extrato arbóreo. Passar agora para o extrato arbustivo. A sua principal função é nos impedir a passagem. Mas eu tenho arbustos altos que me impedem a visão. Veja, por exemplo, essa pessoa correndo ao lado de um arbusto alto aí, e você tem do lado o muro, uma casa que não tem nada a ver com o parque, e a gente não enxerga, elas estão fora da paisagem. Por outro lado, nós temos arbustos baixos. Olhem como a gente consegue enxergar o lago de uma forma espetacular sobre as flores dos hemerocalles. Agora nós vamos para o extrato de forrações e vamos selecionar também 2 elementos. Aquelas forrações que forram o chão, o plano horizontal de piso, e aquelas que forram o plano vertical das paredes. As que estão no horizontal de piso, nós temos 2 tipos também. As gramas, que me permite correr, andar, fazer exercício sobre elas sem problema nenhum, não tem problema nenhum de pisoteio, e aquelas que já têm problema de pisoteio, que são essas plantas mais fofinhas. Mas essas plantas fofinhas me permitem fazer jardins de tapeçaria, com cores diversas, floração diversas, texturas também bastante interessantes. Agora, aquelas que forram as paredes, nós também temos 2 tipos. Uma que trepa praticamente sozinha, sem problema algum, embora sejam poucas. Normalmente ocorre com mais frequência a unha de gato e a falsa vinha.
E temos também aquelas outras que necessitam de suporte, de arames, enfim, alguma coisa para ela enrolar as suas gavinhas e conseguir trepar. E essa nós temos uma infinidade de plantas com folhagens, como a tetrastigma, outras com cores, como a tumbergia, como a hipomeia, né, que ocorre bastante aqui no Brasil. Enfim, fazendo bem os volumes vegetais, a gente vai conseguir um plano de massas interessantes, cheios e vazios bacanas, para a gente construir um projeto espetacular de jardim. Olá pessoal, eu continuo aqui na minha casa de campo para falar com vocês da quarta regra de ouro, que é simples. Use os sentidos, mas não esqueça de colocar também a memória. Eu uso esse jardim como uma espécie de um laboratório. Ouça os passarinhos aqui, como eles cantam alegremente. Quando eu chego no final da tarde, geralmente é sexta-feira, e eu abro a porta do carro, eu sinto aquele cheiro delicioso do jasmim do imperador, que eu coloquei ali, obviamente, de propósito, né? Esse jasmim faz para mim a trilha olfativa desse lugar. Aí eu olho a paisagem, a visão, né? Colho um raminho dessa flor e vou fazer um chá. Mas antes disso, antes de entrar, eu ouço ao fundo uma cascatinha, que é um elemento de água intermitente que tem no jardim, né, que eu fiz ali com um desvio de uma água que passa ao lado. Então, essa cascatinha faz a trilha sonora do meu jardim. Faço um chá com esse jasmim, né? E o paladar deste jasmim remete-me ao outro lado do mundo, que é o Japão. E aí aquela água quente, perfumada, né? É a relação do tato. Ou seja, já tenho aí os 5 sentidos. Mas não para por aí não. Quando eu projetei essa casa, eu fiz 5 jardins que se relacionam, cada um deles, a um dos ambientes internos. E eu vou pegar 3 deles para exemplificar, né? O primeiro é o jardim que se liga à varanda, ao jardim da piscina, né? Falar que cada um deles está relacionado a um sentido seria uma forçação de barra, mas nós temos vários sentidos em cada um deles. Inclusive aqui eu tenho a visão, que é muito especial. Vocês olham aí ao fundo, eu já tinha uma cássia, plantei a quaresmeira aqui à direita para dar esse contraste de amarelo e roxo. Aqui eu também tenho a audição, né? Que é esse jato, o som desse jato da piscina, que é ótimo para massagear as costas, aí, principalmente no verão. Mas o mais gostoso dele é quando a gente desliga. Aí a paisagem é inundada por um silêncio delicioso. E aos poucos a gente começa a sentir a cascatinha lá no fundo, né? Vindo levemente e se sobrepondo, né, a esse som do silêncio que a gente também precisa aprender a ouvir. O próximo jardim, um jardim aquático. E aqui é muito gostoso sentir o perfume do lírio do brejo. Nesse gramado, inclusive, a gente tem vários animais, porque aqui eu coloco frutas e aqui aparecem então os saguis, os esquilos, o coati, aliás um bando de coati com os coatizinhos nas costas, uma quantidade imensa, né, de pássaros também, vocês estão ouvindo aí. E aqui de vez em quando eu sento para olhar os peixes e outro dia eu vi, né, os insetos polinizando esse lírio da água que o Monet adorava pintar. Continuando, eu tenho o jardim do grande gramado e do pomar. E esse é o jardim do paladar. As árvores que constroem esse vazio são árvores frutíferas. E aqui vem a memória da jabuticabeira do quintal do meu avô, vem as nespereiras, as amoras também, o abacateiro. De vez em quando a gente encontra, como vocês estão vendo aí, um viadinho, né, comendo essas cerejas do mato, que são uma delícia. A visão de um animal inesperado é sempre uma emoção. É um jardim com muitos sentidos, mas também com muita memória, memória gostosa de ser lembrada, tá? Faça isso. Não esqueça dessa regra, né? O paisagismo é uma das poucas expressões artísticas
onde a gente pode utilizar os 5 sentidos. Não desperdice, tá? Use-os todos. Nós vamos falar agora da nossa 5ª regra de ouro, que é use todo o potencial da vegetação que ela pode te oferecer. E nós temos uma vegetação riquíssima. Olha isso. Vamos analisar essa foto que eu fiz ali no Ibirapuera e a gente vai ver formatos de copas bastante diferentes, texturas também variadas, uma profusão de cores, árvores pequenas, médias e grandes. Nós vamos ter aqui também folhagens maiores, folhagens menores, forrações variadas, plantas perfumadas aqui nessa arvoreta, espécies exóticas, espécies nativas. Se a gente for pensar tudo junto ao mesmo tempo, não vai dar certo. Nós temos uma sequência de pensamento e de organização para a gente chegar lá. Eu gosto de pensar na vegetação como se fosse uma maquete. E a primeira coisa que nós vamos fazer nessa maquete é fazer volumes, né? Imagine que a gente tem, então, elementos branco e preto aí para colocar esses volumes. Lembra? No extrato arbóreo, a árvore de copa horizontal, a árvore de copa vertical e as palmeiras. No extrato arbustivo, aquele que nos impede a passagem, nós temos arbustos altos que vão nos esconder a paisagem, nós temos os arbustos baixos, que a gente vai olhar por cima deles na paisagem, nós temos no extrato de forração as gramas, que são as pisoteáveis, aquelas mais fofinhas, que são as não pisoteáveis, que podem nos dar cor, floração, etc. E nós temos também as trepadeiras. Organize tudo isso de forma a você fazer um percurso e construir vazios super interessantes, vazios que vão te causar surpresas, vazios mais aconchegantes, vazios maiores. É óbvio que vai depender também do tamanho do seu jardim. Nesse caso, eu entro aqui debaixo de um bosque de árvores horizontais Que me dão sombra. e me tira toda essa paisagem urbana, nesse caso uma praça, e então eu estou aqui entre o verde. Quando eu saio, a bolha de ar fica maior, ou seja, eu chego aqui nesse espaço formado por essas arvoretas e venho para cá, que é um anfiteatro formado por árvores de copa vertical. Se eu continuar o meu caminho, eu enxergo por cima desses arbustos, que são bastante baixos, e eu enxergo por cima das flores desse maciço aqui. Continuando, eu passo entre uma alameda de palmeiras, que é bastante interessante, e venho para cá chegando numa área bastante ensolarada, que é a área do playground, onde as crianças precisam desse sol. Então vocês notem que o percurso está bastante rico e a qualidade desse projeto é boa. Depois pense nas cores. Imagine pegar um guache e ir pintando aí a copa dessas árvores, né? Use aí os infinitos tons de verdes, os tons mais amarronzados do inverno, os tons mais verde alface do verão. Use as cores das flores, as cores dos frutos, as cores das folhas, né? Das folhagens. Depois distribua os sabores das frutas, os sabores dos temperos, dos chás, né? É muito gostoso a gente poder colher ali do pé do nosso jardim, a nossa goiaba, a nossa jabuticaba. Finalmente pegue os aromas, como se fossem gotas de perfumes por todo o jardim. Coloque ali aquelas plantas que vão soltar o seu aroma mais à noite, como a própria dama da noite, outras que vão acontecer durante o dia. Depois que você fizer tudo isso, aí sim você vai ter o seu jardim ideal. Depois você vai escolher as espécies que vão atender aquelas necessidades e aí chegar no jardim possível. Mas eu tenho certeza que vai ser um jardim possível, que você pensou em tudo para chegar nele, né? Não desperdiçando nenhum potencial que você poderia ter utilizado. Para você escolher essas plantas de uma forma correta, eu indico a bibliografia da editora Plantarum. O Harry Lorenzi fez esses livros de uma forma muito profissional. Ou então o aplicativo deles, que chama Jardim Fácil. É isso aí, fazendo isso você vai ter um jardim fantástico. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo é bastante denso, tem muito conteúdo e é importante que vocês assistam mais de uma vez, porque a cada vez que vocês veem, vocês vão descobrir algo novo, tá bom? Vou terminando, deixando aquele nosso abraço gostoso para todos.
vocês. Uau, vocês viram que aula? Vocês perceberam que eu não estava blefando e nem brincando e nem enfeitando um pavão quando eu disse que ele tem muito conhecimento, que ele tem muita experiência de vida. Esse cabelo branco, essa barba branca ali, meus amigos, já viu muita coisa, hein? Tem muita história por trás disso aí. E vocês viram que é uma pessoa incrível, tá bom? Eu vou indicar para vocês aqui, pessoal, enfatizando, tá bom? Ele não me pagou para nada disso. Muito pelo contrário, eu pagaria para ele poder estar aqui no canal. Não deixe de saber disso, vai que ele manda o Pix depois. Brincadeira. Pagaria para ele estar aqui no canal só para ter o privilégio dele estar falando com vocês. E ele aceitou de muito bom coração no primeiro convite que eu fiz. E eu quero indicar para vocês, de verdade mesmo, que é uma aula para mim, o livro dele, beleza? Que é esse do Criando Paisagens. Ele é todo muito bem ilustrado, com bastante tipo de informação, tá bom? De todas as maneiras possíveis sobre palmeiras, árvore, criação de paisagens em si, num todo mesmo. Ele é um arquiteto paisagista, beleza? Tem um escritório gigantesco. Então, procurem esse livro aqui, ó, Criando Paisagens. E se você já quiser ter uma amostra grátis, melhor do que essa que você já teve aqui, entra no canal dele, beleza? Criando Paisagens, o canal no YouTube. E o livro também é Criando Paisagens, beleza? Muito obrigado, Benedito. Obrigado a você que assistiu até o final. Eu peço que você deixe seu like, comenta o que você achou desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos como esses aqui, com esse tipo de informação, pra gente poder gravar cada vez mais esse tipo, beleza? Bora, tamo junto, até depois do fim.